Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 30 de maio de 2024, e hoje a igreja celebra o Santíssimo Corpo Sangue de Cristo, ou seja, Corpus Christi. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 14, versículo do 12 ao 16 e versículo do 22 ao 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comer as Páscoas? Jesus então enviou 2 dos seus discípulos e lhe disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade e encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para os montes das oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, no dia muito especial, que é o dia de Corpus Christi, vem nos trazer a passagem da última ceia, aquele momento antes do Cristo ser entregue, no momento antes do Cristo ser preso, momento antes do Cristo ser flagelado, do momento antes do Cristo ser crucificado. Cristo se reúne com os seus, aqueles que ele mesmo escolheu. E nessa última ceia, Jesus institui verdadeiramente a Eucaristia. E assim, Jesus não vai dizer: Eis aqui um pedaço de pão, façam isso de qualquer forma para lembrar a última ceia. Não, Jesus não disse isso. Jesus vai dizer na palavra, e muitos dizem: onde é que está isso na Bíblia? Está aqui. Tomai, isto é o meu corpo. Ora, todos dizem que Deus é um Deus do impossível, mas o problema é que tantas pessoas querem condicionar o poder de Deus à sua própria realidade. Querem transformar o Evangelho de Jesus Cristo no seu próprio modo de ver. Como que na Bíblia está essa passagem dizendo que Jesus pegou um pedaço de pão? Jesus vai dizer o Evangelho: Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Jesus não disse que é uma representação do seu corpo. Aquele pão que Jesus dividiu com os discípulos, Jesus não disse que era para lembrar dessa última ceia. Não, Jesus disse: Isto é o meu corpo. Verdadeiramente, Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser. E Ele pode, e Ele assim o fez, para que nós, como Jesus mesmo vai dizer anteriormente, no discurso muito conhecido como o discurso do pão, onde Jesus reafirma
Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não herdará o reino dos céus. E assim, muitos deles disseram que a palavra de Jesus era dura e não acreditaram. E muitos hoje continuam sem acreditar. Faz uma encenação, um teatro, dizendo que é uma representação, mas ali naquele pedaço de pão, eles não reconhecem que Deus, que Jesus, tem o poder de se transformar aquele pão em sua carne. Não, isso não. Mas está na Bíblia. Aonde? Está aqui. Isto, tomai, isto é o meu corpo. Jesus não pegou uma faca, meteu no seu braço e tirou um pedaço de carne e deu para eles comerem, não. Jesus transformou aquele pedaço de pão, dividido entre os 12, representando a universalidade da toda a terra, da sua igreja, que aquele pão, pela ação do Espírito Santo, é que se transforma no corpo de Cristo. E assim Jesus vai fazer com o vinho. Jesus vai dizer, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Jesus não disse, isso aqui não é representação. Isto é o meu sangue derramado em favor de muitos, o sangue da aliança. Verdadeiramente, meus irmãos, a Eucaristia é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Precisamos, para aqueles que verdadeiramente acham que as palavras de Jesus, quando ele se coloca, é um sentido figurado, quando não interessa, né? Porque quando não interessa, ele vai dizer, tá, cadê? Onde é que está na Bíblia? Está aqui. Jesus diz, este é meu corpo e este é meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, este herdará o reino dos céus. Jesus diz no discurso do pão, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E assim, naquele tempo de Jesus, muitos disseram, essas palavras são duras e não quiseram seguir o Jesus. E hoje, tantas pessoas que também diz que Deus não tem o poder de transformar o pão em sua carne, de transformar o vinho em seu sangue, também fazem como esses. Aí eu pergunto, a que Cristo segue? A que Cristo serve? Ao Cristo que coloca os seus próprios interesses em primeiro lugar? Isso eu creio, isso eu não creio? Deus tem poder, é o Deus do impossível para fazer isso, mas não é o Deus do impossível para fazer aquilo. Precisamos entender verdadeiramente em quem Cristo cremos, que Cristo seguimos, e fazer como Pedro, respondendo pelos discípulos, quando Jesus vai perguntar, e vós, quereis ir também como eles? Assim como Pedro, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, responde junto, aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Que pena que tantas pessoas não querem crer, não querem acreditar. Mas nós cremos por aqueles que não creem. E a presença do Cristo é real na Eucaristia, a sua carne e o seu sangue. Vejam os milagres eucarísticos, o qual um pedaço de hóstia se transforma num pedaço de carne, e esse pedaço de carne não apodrece. É um milagre, é a digital de Deus na sua igreja. Vejam o milagre de Lanciano, pesquisem na internet, é maravilhoso. Vejam o milagre de Buenos Aires também, quando foi achado uma hóstia na igreja, no tempo que o Papa Francisco era bispo de Buenos Aires,
e ali naquela hóstia botaram dentro da água, para que assim é o rito que se faz para a hóstia se desfazer. Quando a hóstia é profanada, cai no chão em algum lugar, se coloca na água para que se dissolva e se joga nas plantas. Mas ali, quando colocaram dentro do sacrário aquela hóstia para se dissolver, quando foram ver, aquela hóstia tinha se tornado num pedaço de carne. E foram-se mandados para laboratórios para fazer exames, e o resultado que deu era de um homem aproximadamente de 30 anos, que tinha sofrido muito. E o interessante é que aquele corpo, o corpo de Cristo, estava vivo. É impossível? Não. Para Deus, tudo é impossível. Para nós homens, só precisamos ter fé, acreditar verdadeiramente. Jesus mesmo disse: vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, herdará o reino dos céus. Somos esses que, como Pedro, dizemos sempre: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Tu és o Deus do impossível. Por isso que nós, verdadeiramente, comungamos, recebemos o Cristo vivo na Eucaristia. É o Cristo que vem na minha pequenez, na minha miséria, mas Ele vem até nós, nos alimentar, não do pão que se perde, mas o pão que nos salva, o pão da nova e eterna aliança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.